que é o impacto do juro na bolsa. E eu acho que agora que a gente está falando com os investidores, ensinando eles a investir melhor, como impactam as notícias no bolso deles, eu acho que tem um tema muito importante para quem investe em bolsa, porque a maioria dos investidores de bolsa do Brasil, e acho que do mundo também, eles têm uma mentalidade à la Warren Buffett, né? Que se você quer investir numa ação, você tem que saber os fundamentos daquela ação, você tem que saber como vai se comportar a receita, como vai se comportar as despesas, o lucro, o crescimento daquela ação. E muitas vezes, e principalmente no Brasil, o investidor de bolsa não percebe que às vezes o impacto do juro no preço daquela ação pode ser muito mais significativo do que um crescimento de receita um pouquinho maior, um pouquinho menor. E quando a gente começa a falar sobre esse tema, o que eu mais escuto mas a gente é investidor de bolsa, a gente não olha cenário macro, a gente não olha juros. É um erro gigantesco. Enorme, né? Eu não olho porque o Warren Buffett não olhava. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? No Brasil, o Warren Buffett não está acostumado com o Brasil. O Warren Buffett, imagina só você ter um juro nos Estados Unidos. É outro contexto, não dá para imitar a estratégia do cara aqui, é outra história. Se ele tivesse nascido no Brasil, ele provavelmente não teria se tornado Warren Buffett. Pois é, essa é uma dura realidade, né? É verdade, tem um livro muito interessante que é uma biografia do Warren Buffett que fala exatamente isso. Uma das forças que ajudou o Warren Buffett ser o Warren Buffett foi exatamente que ele passou por um período nos Estados Unidos de crescimento forte, de paz geopolítica e de juro caindo. Você sabe que tem um estudo que mostra a disponibilidade feito nos Estados Unidos da geração vigente a ser mais ou menos arrojado no investimento de ações. E eles correlacionam justamente o período que essa pessoa foi mais jovem. Então, se você cresceu num período que bolsa nos Estados Unidos estava subindo, você tem uma tendência a investir em bolsa. Se você nasceu numa época de recessão, você se torna um adulto mais conservador. Então, tem, claro, o país, Estados Unidos, mas tem justamente o contexto que ele estava vivendo nos Estados Unidos para se tornar o que ele se tornou, lembrando que ele teve realmente um patrimônio expressivo a partir dos 60 e tantos anos de idade. Ele passou muito tempo construindo isso, né? Mas também sem considerar que o Brasil é o país do juro alto, né? É o país da renda fixa, é o país em que você precisa, antes de ir para a renda variável, precisa passar pela renda fixa, entender como funciona. E os Estados Unidos não tem juro a 15% ao ano. 18% ao ano. E a renda fixa você não ganha praticamente nada. Pois é. Então a gente precisa sim entender o juro, entender os impactos, porque no Brasil isso é fundamental em termos de performance das empresas. Total. E de quebra de empresa, de recuperações judiciais, como estamos vendo, judiciais, extrajudiciais, falências. Precisa entender sobre isso e todos os riscos associados. É verdade, um juro de 15 pode acabar com uma empresa que até pouco tempo era uma empresa boa, era uma empresa rentável, enfim. Vimos isso inclusive classificada com uma nota alta, né? Um rating Triple A. Que a gente já viu também que os ratings são super complicados, né? Sim. São atrasados. O timing deles, né? E muitas vezes não tem acesso a todas as informações de dentro da empresa. Vide o caso da Americanas, em 2024. Eu não tinha acesso àquelas informações, todo mundo achando que estava super bem, confiando no AAA e foi tudo por água abaixo. É isso mesmo. Então, o investidor de bolsa, principalmente no Brasil, tem que olhar juro. E Leia os livros da Marília, os investidores de bolsa. E também acho que como é que vai acompanhar juro, né? Um jeito muito bom que eu acho de acompanhar o movimento dos ciclos econômicos das taxas de juros é a reunião do Copom. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne e eles mesmos já fazem um resumão do que está acontecendo na economia, para onde vai a taxa Selic, o que vai acontecer com o juro, e aí o investidor pode incorporar isso na sua análise de renda fixa. Então, fica aí a dica para você, investidor. Você não acha que falta um pouquinho, só um rápido adendo, olhar também para juro americano? Com certeza. Todo mundo. O Brasil olha muito para Copom, óbvio, é o nosso Banco Central. Faz sentido olhar para Copom, obviamente.
mas eu vejo pouquíssimas pessoas olhando para juro americano. E a super quarta, normalmente, no mesmo dia tem decisão de juro americano à tarde e à noite ou final da tarde a decisão sai aqui no Brasil. Só que eu não vejo as pessoas dando importância para juro americano, que impacta todos os mercados, inclusive a Bolsa Brasileira também impacta as decisões de investimento dos investidores americanos, que tem um peso gigantesco. Dos estrangeiros. Isso aí, Tem um se a fluxo renda fixa é a importante. mãe da Bolsa, o juro americano é o pai de todos os mercados.